Vamos lá, moçada. Muito bem, Marcelo. Antes de te passar a primeira questão, deixa só eu complementar para a comunidade uma coisa fundamental aqui, gente, tá? Eu, há pouquíssimo tempo, muitos aqui do chat sabem, há pouquíssimo tempo, eu desmanchei uma parceria de um canal paralelo que eu tinha, quando descobri que o meu sócio aplicava estelionato sentimental. E muita gente, e aqui no chat tem gente que sabe disso, muita gente se voltou contra mim porque entendia que ele era um coitadinho, ou que ele era gente boa. Um cara que está com 20 e tantas denúncias na justiça por golpes na casa de 3 milhões de reais sendo retirados de pessoas através do abuso de questões afetivas acima de mulheres carentes e promessas de casamento, ou simplesmente bajulando pessoas que precisavam de toda forma de alguém que as bajulasse. E eu disse para algumas das pessoas que aquilo era um verme, que não valia absolutamente nada. O meu caso está na justiça, o meu advogado está muito tranquilo, né, porque as denúncias que eu fiz foram denúncias baseadas em processos, e ele está tomando mais um monte de processo, mas ele me processou, evidentemente. Então, vamos nos atentar mais para esse tipo de situação, não vamos cair nessas questões que levam muito para a forma piegas, para a forma sentimental, coitadinho, e ver com muita clareza quando a gente está diante de pessoas que simplesmente estão usando da boa vontade para aplicar golpes, tá? Neste caso, não estou falando do Estopa, mas estou falando de pessoas que acabam enganando os outros, iludindo os outros, que acreditam porque como ele era gentil, como ele era carinhoso. Infelizmente, a humanidade está cheia disso. Então, era só para eu não ter que voltar neste assunto depois. A gente está chegando às 17h30, agora são 17h28, e vamos conversar aqui com o nosso querido Marcelo. Marcelo, pode parecer repetitivo, porque tu esteve aqui ontem realmente, mas as coisas mudam de uma hora para outra também. A caminhada de Nicolas Ferreira chegou ao Distrito Federal e agora chega a 1.000 pessoas, evidentemente com aqueles que estavam na cidade, aguardando o Nicolas, reclamando de infiltrados do PT durante a caminhada, mas eu queria primeiramente te ouvir sobre essas 3 questões. Na verdade, das 3, uma tu já comentaste ontem, que foi a questão da PRF, então notificar o Nicolas. Nós temos agora a segurança reforçada pelo Palácio do Planalto, e nós temos os acampamentos, início de acampamentos desmontados por ordem de Alexandre de Moraes, acampamentos esses que estavam sendo montados nas proximidades, na Papuda. Eu queria te ouvir, para início de conversa, dessas 2 medidas, acabar com o acampamento e o reforço no Planalto. Eu queria fazer uma regressão, quem sabe eu consigo explicar. Espero não ser prolixo, mas assim, quando eu fiz a minha monografia na Faculdade de Direito, há muitos anos, era sobre a necessidade ou não de uma lei sobre terrorismo, naquela época, né? E eu falei o seguinte, que nós não vivíamos numa democracia plena, porque efetivamente quem tinha todos os direitos era, evidentemente, o pessoal que detinha o poder. Eu acho que isso não mudou. Nós estamos, assim, quando eu digo que hoje a gente não vive numa democracia plena, atualmente eu não estou aqui, tipo, dando uma de red pill, que nem esse pessoal, mas eu estou querendo dizer o seguinte, a extrema-direita, como as nossas instituições não agem, e eu venho falando isso repetidamente, e falei ontem também, como as nossas instituições não agem com o rigor que deveriam, o pessoal da direita, o pessoal da extrema-direita, financiados por gente com muita grana, eles têm todos os direitos do mundo. Então, assim, é claro que o Nicolas tem o direito de fazer a caminhada que ele quiser, aquele bando de otário que o segue tem também, isso faz parte da democracia. Mas não é isso, não é disso que nós estamos tratando. É de uma coisa maior, porque você veja, há 4 anos os caras tentaram um golpe. Então essa coisa nunca parou, né? Eles nunca deixaram de militar sobre o golpe, ficar nessa sessão absurda e tal. Então o que acontece? É claro que eu não estou pregando que a polícia vá lá e prenda o Nicolas, inclusive porque isso seria pior, né? Porque daí sim
o Nicolas seria um cara que adoraria ser preso, porque seria libertado em seguida, e adoraria ser preso por qualquer bobagem. Cabe lembrar que ontem, quando perguntaram para ele sobre o fato do Moraes mandar desmontar o acampamento, ele falou, não, prudente. Claro, ele não quer ser responsabilizado, ele não quer ser um novo Jair Bolsonaro responsabilizado por uma treta que eventualmente aconteça lá, né? Então, assim, nós estamos num momento difícil da vida, e não é só no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, a gente está vendo como o bicho está pegando lá, em que parece que determinados segmentos da sociedade podem fazer tudo. Né? Então, hoje, os caras mataram, o ICE matou mais uma pessoa, e eles estão continuando, eles vão dando 2 passos para frente, e a gente vai dando 2 passos para trás, o tempo todo eles empurram, às vezes a gente consegue conter essa gente, mas eles estão sempre avançando. Perceba, aqui no Brasil, desde 2013, portanto, há 12 anos, não temos sossego. Não temos sossego. A gente teve um sossego, vamos dizer assim, durante o período do governo Lula, 2003, janeiro de 2003 a 2010, em que o Brasil crescia bastante e tal, o Lula saiu com 87% de aprovação, estava todo mundo mais ou menos na mesma vibe, mas a gente não atentou para o que essa gente fazia no subterrâneo. Porque daí eu vou concordar com o que você disse, Viara, agora há pouco, sobre o tal do pessoal do deixa disso. Sabe? A gente nunca atentou, porque esse pessoal estava armando no subterrâneo, e eles foram passando, era sempre deixa disso, não, calma, não vai dar nada, não vai dar nada. Todo mundo achava, né, Bolsonaro não vai dar golpe, imagina, é só o jeito dele e tal. E aí eles vão avançando. Curioso que nada disso, nós não temos similar a isso na esquerda. Ou seja, é um movimento deles mesmo, esse golpismo. É claro que não estão na esquerda, mas eu estou querendo dizer assim, isso é inato da extrema-direita, não concordar com a democracia. E avançar sobre a democracia, se utilizando dos benefícios da democracia para destruí-la. Adolf Hitler fez a mesmíssima coisa, né? Então, é muito perigoso isso que está acontecendo. Eu concordo, a caminhada do Nicolas, se você analisar ela de maneira individual, quanto tinha de gente na cidade A ou na cidade B, quanto que tinha gente passeando ali, claro que era pouco, era desprezível. Mesmo os 1000 otários que tenham lá na cidade, agora onde eles chegam, é desprezível no contexto geral. Mas é alarmante para pensar que o negócio não acabou, que ele ainda consegue reunir gente. E o Nicolas, ele é um cara perigoso. O Nicolas é um cara que consegue arregimentar pessoas. Então, onde eu estou querendo chegar? Por que, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla, crimes, ou pelo menos indícios de crimes, não faltam para o senhor Nicolas ser responsabilizado, por exemplo, financiamento do PCC para as postagens dele contra o Pix? Cadê? Que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Quer dizer, a democracia oferece subsídio suficiente para as nossas instituições agirem, mas ela não age. Aí, depois que acontece uma M fenomenal, vem um Aras da vida dizendo, democracia, eu amo a democracia, sabe? Então, eu acho muito perigoso tudo isso que está acontecendo, concordo totalmente com vocês. Tem 4 detalhes que eu quero chamar a atenção, porque, Marcelo, não é de hoje que eu falo aqui neste canal sobre o avanço evangélico nesse país. E eu tenho trazido pastores, amigos meus do campo progressista aqui, inclusive recentemente o pastor Sérgio Duzilek lançou o livro dele chamado Evangelistão, mas trago o Ricardo Gondim, trago o Caio Fábio, o pastor Hermes, enfim, pastores do campo progressista que vêm aqui para conversar com a gente, a própria política, né, a Ava Santiago, que é um importante nome também evangélico. O Nicolas tem uma capacidade de engajamento também pelo lado religioso, e isso me preocupa muito, muito. Ele é tido como o Davi, nas manifestações que eu cobri pelo DCM aqui em Copacabana, aqui perto de casa em Copacabana, ele foi chamado no palanque de Jovem Davi. E aí é uma preocupação que eu tenho da falta de letramento evangélico do nosso campo, e eu acho que os especialistas do nosso campo deveriam ter esse letramento evangélico, tá? Esse letramento gospel, que é o chamado evangeliquez. Por que deveriam ter evangeliquez? Porque quando alguém fala o Jovem Davi, se a pessoa não conhece absolutamente nada de Bíblia, não vai saber, por exemplo, que existe uma diferença entre Jovem Davi e Rei Davi. O Jovem Davi é aquele que enfrenta o Golias.
está muito longe de ser o rei ainda, mas é o escolhido e vai ser preparado para ser rei no futuro. Quando chamam o Nicolas de jovem Davi, é aquele que está sendo preparado para ser o rei no futuro, porque ainda é jovem.